queridos, agora nós vamos abrir a palavra de Deus no livro, nos Salmos, e eu quero ler o Salmo 145, verso 4. 145, verso 4. Uma geração contará à outra das tuas obras e anunciará os teus atos poderosos. Uma nação contará à outra as tuas obras e anunciará os teus atos poderosos. Vamos orar. Querido Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, nós humildemente nos prostramos diante de Ti, reconhecendo a Tua soberania, a Tua majestade, o Teu poder na história, e na história do Teu povo, e na história desta igreja. Nesta noite, Senhor, nós Te pedimos que de uma maneira muito especial o Senhor esteja falando conosco, desafiando-nos como Teu povo, como Tua igreja. Nós Te pedimos que a Tua inerrante e poderosa palavra possa falar profundamente a cada um de nós. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em Tua presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, quando nós lemos o livro de Esther, e o livro de Esther é um livro muito interessante, porque fala da história do povo de Deus, o povo de Israel. Vocês sabem que Deus escolheu o povo de Israel para ser seu povo. Não sabemos por que razão, mas Deus é soberano nas suas escolhas. E o livro de Esther nos fala de um período em que o povo judeu estava vivendo sob domínio persa. E o livro de Esther é o único livro da Bíblia que não menciona o nome de Deus. Não sei se você já percebeu isso. O livro de Esther tem algumas peculiaridades. Uma delas é que é o único livro da Bíblia Sagrada em que o nome de Deus não é mencionado. Mas embora o nome de Deus não seja mencionado, Deus está por trás de todos os eventos. De todos os eventos. E o livro de Esther nos fala de um rei, o rei Assuero, que na história, que conhecemos na história moderna, conhecemos como o nome de Xerxes, era um rei persa. E o livro de Esther, o contexto é aquele domínio persa. E no domínio do rei Assuero, havia alguns judeus que trabalhavam no palácio. Um deles já era um cidadão idoso chamado Mardoqueu, numa outra tradução, Mordecai. E ele era tio de Esther. E tinha um sujeito, um político astucioso, querendo exterminar os judeus. Esse negócio de exterminar os judeus não começou com Hitler, não. Tem um sujeito lá no livro de Esther chamado Amã, que ele queria exterminar os judeus, e usando o rei para isso. E levou o rei a assinar um decreto, um edito, para que os judeus fossem exterminados. E Mardoqueu, percebendo isso, chamou Esther. Esther era a mulher do rei. Esther era judia. E ele disse para Esther: olha, tome providências, fale com o rei, porque nós vamos terminar sendo extintos. E essa é a história do livro de Esther. E Amã, que era o inimigo dos judeus, tinha um ódio
tremendo de Mardoqueu e preparou uma forca para matar Mardoqueu. E diante dessa crise toda que o Império Persa sofria, o rei Assuero teve uma insônia. Passou uma noite em claro, e como ele não tinha o WhatsApp para ficar a noite toda lá conversando com os grupos, nem internet, ele não sabia o que fazer, não podia ficar contando o cordeirinho para o sono vir, não tinha Lexotan para amenizar a sua ansiedade. Ele então mandou que levassem à sua presença os livros, as crônicas do Império Persa. E lendo as crônicas do Império Persa, o rei Assuero, Xerxes, descobriu que um judeu chamado Mardoqueu havia descoberto que 2 persas haviam conspirado contra o rei para tirar-lhe a vida. Ele leu aquilo, estava registrado. Então ele chamou seus auxiliares mais diretos, o chefe da casa civil, chamou: eu quero saber o que fizeram com esse homem que descobriu uma conspiração para me matar. Que honras foram dadas a este homem? Que reconhecimento nós demos a este homem? E a resposta foi: nenhum. E aí, então o rei manda chamar o inimigo de Mardoqueu. E Amã entra no recinto real e o rei pergunta: Amã, o que é que eu deveria fazer com um homem a quem eu quero honrar? E Amã, pensando que era consigo: rei, se eu fosse o senhor, eu colocava esse homem no meu cavalo real, colocava o manto real sobre ele, colocava um cetro na sua mão, e esse homem iria passear pelas ruas, e a pessoa que iria puxando esse cavalo iria dizendo: isso se faz ao homem que o rei quer honrar. Porque Amã achava que era consigo. O rei vai me honrar com isso. Então o rei disse: faça isso com o judeu Mardoqueu. Você pode imaginar a cena? Então Amã foi obrigado pelo rei a honrar seu inimigo. Mas eu estou mencionando essa história para dizer que o povo persa registrava a sua história. Mas não só o povo persa, o povo judeu também. Algo que nós conhecemos como anamnese, não é amnésia, mas é exatamente o contrário, é anamnese. É a recordação de fatos passados, é o registro de fatos passados. O povo judeu foi o povo e é um povo que registra a sua história, assim como o povo persa. E porque Assuero leu a história do seu povo, descobriu aquilo que nunca tinham feito honra nenhuma a um homem a quem o rei deveria honrar. Mas ele só descobriu isso porque havia um registro. E quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu percebo que no meio do povo, Deus quis que seu povo pudesse se lembrar dos atos poderosos do Senhor. E é por isso que eu leio no Salmo 145, verso 4, uma geração contará a outra as tuas obras e anunciará os teus atos poderosos. E quando eu leio, por exemplo, no livro de Êxodo, no capítulo 12, verso 14, e este dia será um memorial, vós o celebrareis como uma festa ao Senhor, como estatuto perpétuo através de todas as gerações. No livro de Juízes eu vejo Gideão se queixando do Senhor. Ele diz assim: ó Senhor, onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não foi o Senhor que nos tirou da terra do Egito? O povo judeu vivia a anamnese, a recordação da sua história, do seu
passado, porque povo sem passado é povo sem futuro. Nós somos o que fomos. Eu leio no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 36, esta expressão: porque Davi, depois de servir a sua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu e foi posto junto a seus pais e sofreu deterioração. Ou seja, Davi serviu a sua geração, morreu, foi sepultado junto a seus pais, virou pó. E a pergunta que eu quero fazer hoje ao rebanho do Senhor: que partes da nossa geração estamos servindo? Há uma geração que já se foi, é o nosso passado, é a nossa história. E nós precisamos nos lembrar de homens extraordinários que nos legaram os princípios que conhecemos hoje, que são os princípios batistas, que são extraídos da palavra de Deus. Terça-feira que vem estaremos comemorando 500 anos da Reforma Protestante. 500 anos, quando um frei agostiniano, Martinho Lutero, afixou na porta do castelo de Wittenberg aquele documento que ficou conhecido como as 95 teses de Lutero. Lutero nunca quis dividir a igreja. Ele não queria um racha na igreja católica. Lutero queria que a igreja revisse seu posicionamento. Lutero queria que a igreja voltasse a ser a igreja de Jesus. A igreja havia saído dos trilhos, pregava a venda de indulgências. Quando a sua oferta cair no fundo do gasofilácio, uma alma sai do purgatório. E Lutero, examinando as Escrituras, percebeu que aquele era um ensino falso. E então ele escreveu 95 teses, que era algo comum. Ele era um professor do seminário. Então ele colocou lá 95 teses para debater com qualquer pessoa. E quem não pudesse comparecer naquele dia, no dia marcado por ele, ele colocou essas teses no dia 1º de outubro de 1517. E aqueles que não pudessem comparecer no prazo que ele havia determinado, que mandassem a sua colaboração por escrito. Lutero nunca quis dividir a igreja. Lutero queria que a igreja revisse a sua história, que voltasse a ser a igreja de Jesus. E ele descobriu isso lendo apenas um verso das Escrituras: o justo viverá pela fé. E sem que ele tivesse planejado isso, a reação da igreja católica foi terrível, porque ele foi excomungado, ele foi chamado a se retratar, ele sofreu ameaças de morte, mas ele não tinha mais como recuar. E a reforma protestante começou por causa de um homem, um padre, um frei agostiniano, que lendo as Escrituras percebeu que ele estava no erro. Lutero nunca quis dividir a igreja, e muito menos criar uma igreja para si, uma denominação que conhecemos hoje como a Igreja Luterana. Mas a partir de Lutero, nós conhecemos as famosas solas. Sola significa somente, não é sola de sapato, somente, uma expressão latina. E por causa da reforma protestante, que começou com Lutero, é que nós, como batistas, alguns dos nossos princípios são oriundos desta reforma. Então Lutero estabeleceu 5 princípios sobre os quais a igreja deveria estar fundamentada. Sola fide, somente pela fé. Solus Christus, somente por intermédio de Jesus Cristo. Sola Scriptura, somente pela palavra, somente pela Escritura Sagrada. Sola Gratia,
somente pela graça, e só lhe deu glória, a glória somente a Deus. Lutero só queria isso, que a igreja entendesse que a pessoa é salva, é justificada pela fé, o justo viverá pela fé. Lutero queria que a igreja entendesse que não há concílio, que não há convenção, que não há nenhuma estrutura, nenhum documento, por melhor que ele seja, que possa superar a palavra que já nos foi revelada, que é a palavra de Deus. Nós evangélicos devemos isso a Lutero. O nosso amor à palavra, o nosso apego à palavra. Os pastores pregam a palavra. Sola graça é que a salvação é pela graça mediante a fé. Onde é que Lutero descobriu isso? Na Bíblia. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. E Lutero nos ensinou que na igreja a glória é somente a Deus, não é ao homem. O culto não é para o homem. Não fazemos culto para engrandecer o homem. Quem precisa ser glorificado é Deus. E nós nos prostramos diante dele. Isso é história, isso é passado. E nós precisamos, como igreja, sempre estar lembrando disso. A geração que ficou no passado. É claro que todo movimento humano tem as suas discordâncias, tem os seus pontos de vista contrários. Lutero, juntamente com Calvino, levaram a reforma protestante para um rumo que mais tarde, quando os batistas surgiram, perceberam que precisavam fazer alguns ajustes. Os batistas não aceitam o batismo e a ceia como sacramentos, embora Lutero e Calvino tenham ensinado isso. E nós entendemos, através de um outro reformador, estudando a palavra, nos delegou esse princípio de que o batismo e a ceia são memoriais, que o batismo e ceia são ordenanças e não sacramentos. Eles não nos conferem graça, mas quando os celebramos, o fazemos em obediência a uma ordem do Senhor. Quando alguém é batizado no batistério da igreja, aquela água não tem um poder sobrenatural, ela não limpa pecado, é água da caema, é símbolo. E quando participamos do pão, aquele pão é pão de uma padaria comum, e aquele vinho, nem vinho é suco de uva, porque os batistas não incentivam o uso de álcool. Mas é para que nós nos lembremos que aquele pão e que aquele vinho ou suco de uva lembram o sacrifício de Jesus, é em memória de Jesus. Nós devemos isso aos reformadores. Isso é passado. Uma geração se foi. Nós precisamos lembrar desses homens: John Smith, Thomas Hillwys, William Carey, Adoniran Judson, W.C. Taylor, Salomão Ginsburg, José dos Reis Pereira, João Filso Sorém. Tantos homens que nos legaram esses princípios, que nos ensinaram isso. Essa geração passou, essa geração morreu, como Davi. Davi serviu a sua geração e morreu. Daqui a alguns anos, nenhum de nós que está aqui hoje estará nesse templo. Nós teremos partido, a menos que Jesus tenha voltado antes. Mas se Jesus não voltar daqui a 100 anos, todos nós que estamos aqui já teremos adormecido, morrido. E o nosso corpo sofrerá deterioração como o de Davi. Mas aí, o que terá acontecido? Nós servimos a nossa geração? Qual é a geração que estamos servindo?
Esses homens passaram, morreram, e nós estamos no presente. O que é que nós queremos como igreja de Jesus? E o que nós queremos deixar aos nossos filhos? Que legado aos nossos filhos? Meus irmãos, hoje pela manhã eu fiquei muito incomodado com uma coisa. E como as coisas de Deus são assim, Ele começa a incomodar o nosso coração diante de tudo que eu estou ouvindo, lendo nos últimos dias. Ideologia de gênero, pedofilia, vendo imagens de crianças na escola sendo obrigadas a fazer coisas que não queriam. Eu fico imaginando para onde irão os nossos filhos, os nossos netos. Hoje eu tenho um neto, em dezembro vou ganhar uma neta. Eu fico imaginando onde os meus netos vão estudar. Com esse ensino que está tentando invadir as nossas escolas. E de você dizer para o seu filho, a professora ensinar para o seu filho, você não é menino, você vai decidir se quiser ser menino quando você quiser. Se você quiser usar saia, usa. Meu Deus, o que é isso? E aí eu incomodado com isso, hoje eu fiquei pensando, e por que a nossa igreja não começa uma escola confessional? Nós não temos um prédio lindo lá, 3 andares ainda para concluir, porque eu acompanhei essa obra, a fundação daquele prédio, dá para construir o que você quiser para cima. As sapatas imensas. Eu fico imaginando essa igreja. Há um colégio batista aí, que fez 58 anos. Meus pais foram fundadores daquela escola. Eu estudei naquela escola. Minha mãe será homenageada no dia 11, que foi a primeira professora daquela escola. E os alunos de 1959 do Colégio Batista vão se reunir e querem que a professora deles esteja. Minha mãe, membro dessa igreja, com 92 anos. E eu estarei lá, vou pregar a palavra, vou levar a palavra ali. Aquela escola foi fruto da visão dos missionários norte-americanos, que resolveram ter uma escola em São Luís para alcançar os filhos da classe média e da classe alta, que não havia escola aqui. E aquela escola foi construída no João Paulo para alcançar o povo do Filipinho, que era só gente da grana. Filipinho não mora mais ninguém da grana. E o colégio perdeu a visão de sair de lá a tempo e começar algo nessa região. Eles perderam o foco. E o Colégio Batista já foi a melhor escola desta cidade. Não é mais, mas já foi. Eu estudei lá. Meus irmãos estudaram lá. Minhas filhas estudaram lá. Uma escola confessional. E isso hoje me incomodou pela manhã, não sei porquê. E quando eu estava lá à porta, passou uma senhora, que estava no culto hoje, uma norte-americana. E ela com um sotaque arrastado, Pastor Hamilton. No caso eu. Por que esta igreja não tem uma escola? Meu irmão, eu estava pensando sobre isso. Vou conversar com as professoras, minhas educadoras, sobre esse assunto, que me incomoda desde hoje. Qual é o futuro? A que geração nós estamos servindo? Povo sem passado. É povo sem futuro. Nós somos o que fomos. Nós não podemos fugir dos princípios que aprendemos na palavra de Deus. Ensina a criança no caminho que deve andar. Quando envelhecer, não se desviará dele. Acredite nisso. Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Pai, mãe, membro dessa igreja, não transfira a educação dos seus filhos para a escola. A educação começa na sua casa. Seu filho vai ouvir
as piores atrocidades na escola, mas aquilo que você ensinar em casa vai prevalecer. Imagine Moisés, um judeu, um hebreu, nascido num lar hebreu, e tendo que morar na casa do faraó, na casa de Potifar. Foi criado pela rainha. Como foi que Moisés não esqueceu os seus ensinamentos que a mãe deu para ele, e ele se tornou um egípcio? Ele morava na casa do rei, mas aquilo que ele aprendeu em casa com sua mãe Joquebede prevaleceu para o resto da vida. Ele sabia quem era o Deus de Israel. Quando seu filho estiver na universidade ouvindo as piores barbaridades, aquilo que eles aprenderam em casa da palavra de Deus vai estar ali fundo, segurando, fortalecendo a sua fé. Pense nisso. Nós somos o que fomos. Somos o que fomos. Os batistas sempre enfatizaram a evangelização e missões. E a nossa preocupação é levar as pessoas a Cristo. Nós estamos preocupados em adesão não, viu, gente? Olha, venham para cá, tornem-se membros dessa igreja. Não. Nós queremos que você conheça Jesus. Nós queremos que você conheça o Evangelho de Jesus, o Evangelho que transforma. Nós não estamos atrás de adesões, como se fosse um partido político. Os batistas sempre zelaram pela sua doutrina, fidelidade às Escrituras. Antigamente nós éramos chamados de os Bíblias, porque nós íamos para a igreja com as nossas Bíblias e o cantor cristão, que era o nosso inário. E eu estou fazendo um desafio para nós voltarmos à nossa origem, inclusive ao cantor cristão. Os batistas de hoje precisam se reencontrar com o seu passado e fazer o melhor no seu presente, para que o nosso futuro seja brilhante. Que reflitamos sobre nossas origens e assumamos o compromisso que os nossos antepassados tiveram, da integridade espiritual, moral, doutrinária. Temos uma história a honrar. Não envergonhemos o nosso Deus, nem os nossos antepassados. Muitos deles morreram na prisão por esses ideais. Eu quero finalizar. Há um cineasta, ele é judeu inclusive, Steven Spielberg. Eu gosto da maioria dos filmes dele. Alguns eu não gostei, mas a maioria eu gosto. E um dos filmes que eu gostei de Spielberg é um filme, o título é Amistad, era o nome de um barco, de um navio, que chegou na África e levou aqueles africanos como escravos para a América. E então, chegando na América, eles foram tratados como mercadoria. E aqueles escravos estavam numa situação difícil, não falavam a língua e precisavam ser defendidos por um advogado. E para que eu não conte o filme todo, o fato é que eles contrataram, porque o assunto chegou à Suprema Corte, e eles contrataram para defendê-los um homem que já tinha sido presidente dos Estados Unidos, e o pai dele tinha sido um dos líderes do movimento de independência da América. E quando, às vésperas do julgamento, o advogado dos escravos foi conversar com o líder deles, e ele sabia que ia ser uma luta tremenda, era muito difícil vencer aquela causa.
E o africano olhou para o seu advogado e disse: olha, lá na África, lá na minha aldeia, quando nós estávamos enfrentando um momento muito difícil, muito delicado, nós invocávamos os nossos antepassados. E procurávamos saber que numa situação semelhante, o que os inspirariam a prosseguir, ou a lutar, ou a vencer. Nós invocávamos os nossos antepassados. E quando chegou o julgamento, no dia seguinte, na Suprema Corte, o advogado fez uma brilhante defesa. E ali naquela sala de julgamento estavam os bustos daqueles que tinham sido os propugnadores da independência norte-americana. Lá estavam os bustos de James Madison, Alexander Hamilton, sou famoso, Hamilton, Benjamin Franklin, George Washington, John Adams, John Quincy Adams, que era o advogado deles. E ele percorreu aquela sala olhando para aqueles bustos. E quando terminou o julgamento, a vitória dos escravos, o escravo, o líder negro, foi perguntar para o seu advogado: que palavras o senhor usou para convencer a Suprema Corte? E ele disse: as suas. Eu invoquei os nossos antepassados, os que criaram a Declaração Universal da Independência dos Estados Unidos, que todo homem é livre diante de Deus, é livre para cultuar a Deus, ninguém é obrigado a fazer nada a não ser em virtude de lei, a Declaração Universal dos Direitos. Eu invoquei os nossos antepassados. Nesta noite, eu peço à Igreja Batista do Calhau que invoque os seus antepassados, que se lembre do que eles nos legaram, que nós ensinemos aos nossos filhos, e que nós possamos ensinar aos nossos filhos para que uma geração possa contar a outra geração os atos poderosos de Deus, o que Deus fez na nossa vida como pessoa e como igreja, como seu povo, porque nós somos o que fomos. Amém.